Uma mulher branca se recusa a se sentar ao lado de um homem negro na primeira classe, sem saber que ele é o diretor executivo da companhia aérea. Dias depois, a mulher descobre que seu pai, falecido há muitos anos, é nada mais nada menos que... Adela ajustou nervosamente a alça de sua bolsa de grife enquanto a comissária de bordo, com um sorriso profissional, indicava seu assento na primeira classe. Seus saltos faziam um som suave no carpete da cabine enquanto ela avançava com passos firmes, mas seus pensamentos não compartilhavam a mesma tranquilidade. Hoje seria um dia longo. Sua agenda na cidade que visitava estava cheia de compromissos sociais e eventos que, na maioria das vezes, ela detestava, mas eram parte do papel que precisava desempenhar. Quando chegou ao seu assento, seu corpo se tensionou imediatamente. O homem sentado perto da janela, com uma atitude relaxada e aparentemente concentrado em seu tablet, era negro. Adela sentiu um desconforto instintivo. Ela não se considerava abertamente racista, ou pelo menos era isso que repetia para si mesma, mas o ambiente exclusivo da primeira classe era um espaço que ela associava com pessoas como ela, e esse homem claramente não se encaixava nessa ideia preconcebida. Dissimulando seu desconforto, sentou-se com um suspiro quase inaudível, esperando que o voo transcorresse sem incidentes. Tirou uma revista de sua bolsa e a abriu, embora não conseguisse evitar lançar olhares furtivos para seu companheiro de assento. Quem será? Pensou enquanto o observava de relance. Ele estava vestido com um terno caro, mas isso não a convencia totalmente. Provavelmente algum tipo de empresário local que fez fortuna rapidamente, concluiu em sua mente. Apenas alguns minutos se passaram quando o homem virou ligeiramente a cabeça em sua direção e a cumprimentou com uma voz grave e segura. Boa tarde, meu nome é Amâncio, disse, estendendo a mão com um sorriso educado. Adela, surpresa pelo tom amigável e profissional, hesitou antes de apertar sua mão com frieza mal disfarçada. Adela, respondeu em um tom seco, sem levantar os olhos da revista. Ela sabia que estava sendo rude, mas não conseguia evitar. Esse tipo de situação a deixava desconfortável. Ela preferia o silêncio e a distância. Amâncio voltou sua atenção para o tablet sem mostrar sinais de ter se ofendido, como se estivesse acostumado com esse tipo de reação. Continuou trabalhando, revisando gráficos financeiros e e-mails urgentes de sua equipe de direção. Enquanto fazia isso, não pôde deixar de notar os olhares desconfortáveis de sua companheira de assento. Ele havia aprendido a lidar com esse tipo de preconceito desde jovem, mas em sua posição atual, esses momentos o irritavam mais do que nunca. O avião começou a taxiar lentamente em direção à pista de decolagem, e Adela tentou relaxar, mas seus pensamentos sobre Amâncio continuavam a invadi-la. Finalmente, não conseguiu mais resistir à curiosidade. Está viajando a trabalho? Perguntou, sem tirar os olhos da janela, sua voz carregada de formalidade. Amâncio levantou os olhos, claramente surpreso pela pergunta após o silêncio desconfortável que haviam compartilhado. Sim, respondeu com um leve sorriso. Tenho uma reunião importante amanhã. E você? Por lazer ou trabalho? Adela suspirou, como se a pergunta a tivesse forçado a sair de sua bolha de desconforto. Trabalho, de certa forma. Assuntos familiares, disse vagamente, evitando entrar em detalhes. Sabia que sua vida privada, cheia de compromissos com seu marido e as conexões políticas que ele cultivava, não era o tipo de informação que compartilharia com um estranho. Assuntos familiares? Amâncio a observou com uma sobrancelha levantada, detectando uma certa tensão em sua resposta. Espero que não seja nada complicado. Adela sorriu, mas sem calor. Complicações são inevitáveis quando se trata de política, respondeu, insinuando seu vínculo com figuras importantes sem ser muito direta. Parte dela gostava desse jogo de ambiguidade. Seu nome e sobrenome geralmente abriam portas e geravam respeito, mas ela duvidava que este homem soubesse quem ela realmente era. Amâncio assentiu com compreensão. A política sempre é complicada. Minha família também teve sua dose de complicações. Adela não pôde evitar franzir a testa diante dessa resposta. Algo no tom de Amâncio sugeria uma história mais profunda, mas ela preferiu não perguntar. Não queria iniciar uma conversa que pudesse resultar em uma proximidade desconfortável.
O voo havia atingido sua altitude de cruzeiro quando uma comissária de bordo apareceu com bebidas. Amâncio pediu um uísque, e Adela, após uma breve pausa, optou por um vinho branco. Ela se dedicou a beber lentamente, usando a taça como desculpa para evitar falar mais. Depois de alguns minutos de silêncio, Amâncio decidiu quebrar a tensão que parecia pairar entre eles. Devo admitir que viajo bastante a trabalho, mas este voo é especial para mim, comentou, sem tirar os olhos da bebida. Adela o olhou, confusa. Especial? Por que diz isso? É a primeira vez em muito tempo que vou em um dos meus próprios aviões, disse com um leve sorriso. Adela piscou, confusa. Seus próprios aviões? Amâncio assentiu. Sou o CEO desta companhia aérea. Este voo faz parte da minha agenda habitual, mas é especial porque hoje estou aqui não como executivo, mas como passageiro. O impacto de suas palavras atingiu Adela como uma onda. Ela sentiu seu rosto se tensionar e sua mente começar a processar o que acabará de ouvir. Este homem, que ela havia julgado tão rapidamente, não era apenas um passageiro comum, mas dirigia a mesma companhia aérea em que ambos estavam voando. Você é o CEO, murmurou, sem conseguir esconder o tom de surpresa. Amâncio soltou uma pequena risada, mas não com superioridade, e sim com a calma de alguém acostumado a essa reação. Sim, sou. A empresa cresceu muito nos últimos anos. Foi uma longa e difícil jornada, mas aqui estamos. Adela se sentiu invadida por uma mistura de vergonha e curiosidade. Não conseguia evitar olhar para Amâncio com novos olhos, tentando encaixar essa nova informação com a imagem que havia formado dele. Como ela poderia ter sido tão superficial? Uau, isso é impressionante, disse finalmente, tentando manter a compostura. Não era o que eu esperava. Amâncio a olhou com uma expressão enigmática. Às vezes, as coisas não são o que parecem. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado. Adela virou-se para a janela, tentando se recompor. Mas por dentro, as perguntas não paravam de girar. Quem realmente era aquele homem? E por que sentia que havia mais nessa história do que Amâncio havia contado? Enquanto o avião continuava seu curso, ambos mergulharam em seus próprios pensamentos. Sem que Adela soubesse, este voo não apenas mudaria sua percepção de Amâncio, mas também a forma como via sua própria vida. A verdade que estava prestes a descobrir a abalaria profundamente. Adela não conseguia parar de pensar nas palavras de Amâncio, o CEO da companhia aérea. Ela cometeu o erro de julgá-lo em segundos, baseando-se apenas em sua aparência. Enquanto o avião continuava sua trajetória pelas nuvens, algo dentro dela começou a se partir. Ao longo de sua vida, ela sempre foi uma mulher segura de seu lugar no mundo, mas agora, o desconforto daquele assento parecia se espalhar por toda a sua existência. Tomou outro gole de vinho, tentando manter a calma, mas o sabor amargo não conseguia tranquilizá-la. Ao seu lado, Amâncio continuava tranquilo, concentrado em seu tablet, como se não tivesse percebido o turbilhão emocional que havia causado nela. Por que isso está me afetando tanto? Pensava Adela enquanto olhava pela janela, tentando encontrar uma resposta na paisagem nebulosa. Finalmente, incapaz de se conter mais, ela quebrou o silêncio com uma pergunta que estava em sua mente desde que Amâncio havia revelado sua identidade. Deve ter sido difícil. Chegar onde você está, comentou, sua voz mais suave do que o normal. Desta vez, não havia traço da frieza com a qual ela o havia tratado antes. Era uma pergunta genuína, nascida de uma mistura de curiosidade e respeito. Amâncio levantou os olhos de seu tablet e a observou por um momento. Seu olhar era profundo, como se ponderasse o quanto de sua história compartilharia com ela. Depois de alguns segundos, assentiu. Foi, respondeu, sua voz ressoando com uma gravidade inesperada. Tive que superar muitas coisas que as pessoas na minha posição normalmente não enfrentam. E não só por causa da cor da minha pele, embora isso, claro, tenha desempenhado um papel importante. Adela percebeu uma leve tristeza em seu tom, algo que ela não havia percebido antes. Esse homem não era apenas um executivo de sucesso. Ele havia lutado para chegar ali, e cada palavra que pronunciava parecia carregar as cicatrizes invisíveis dessa batalha. O que foi o mais difícil?
Adela surpreendeu-se ao perguntar. Não era comum para ela se interessar pela vida dos outros, muito menos de alguém que acabará de conhecer. Mas havia algo em Amâncio que a intrigava, que a empurrava a querer saber mais. Amâncio colocou seu tablet de lado e reclinou-se em seu assento, como se estivesse se preparando para falar sobre algo profundo. Seus olhos, que até então mantinham uma calma quase impenetrável, mostraram uma leve tempestade de emoções. O mais difícil foi aceitar que, não importa o quanto você se esforce, sempre haverá pessoas que te julgarão sem te conhecer. Às vezes é pela sua aparência, às vezes pelo seu origem. Cresci ouvindo histórias sobre como minha vida deveria ser, sobre as expectativas que os outros tinham para mim. Mas nunca quis me conformar com o que os outros pensavam que eu poderia alcançar. Adela o ouvia atentamente, sentindo uma pontada no coração. Havia algo em suas palavras que a conectava à sua própria realidade. Sua vida também havia sido marcada pelas expectativas dos outros, embora, no seu caso, essas expectativas viessem do luxo e da política. Seus pais, seu marido, a sociedade em que vivia, todos esperavam que ela cumprisse um papel específico, mas agora, sentia que tudo isso começava a desmoronar. Amâncio continuou, sua voz diminuindo um pouco, como se estivesse falando mais consigo mesmo do que com ela. Minha mãe sempre foi uma mulher forte, mas também sofreu muito. Ela era afrodescendente e teve um relacionamento com um homem poderoso, alguém que nunca assumiu a responsabilidade pelo que aconteceu entre eles. Ele nos deixou, minha mãe e eu, sozinhos, enquanto ele seguia sua vida, construindo outra família, construindo um império às custas de sua própria integridade. Adela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A história de Amâncio começava a ressoar dentro dela de uma forma inquietante, como se algo sombrio e esquecido estivesse sendo desenterrado em sua mente. Ela se forçou a manter a serenidade, mas não podia evitar a sensação de que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de maneira inquietante. Seu pai nunca esteve em sua vida? Perguntou, tentando manter sua voz firme, mas havia um leve tremor que ela não pôde controlar. Não, respondeu Amâncio, com um tom amargo. Ele era um homem que só buscava poder. O relacionamento com minha mãe foi clandestino, algo que ele nunca admitiria publicamente. Não queria manchar seu nome nem sua reputação, então nos deixou, minha mãe e eu, nas sombras, enquanto ele subia politicamente. Minha mãe morreu sem vê-lo assumir a responsabilidade pelo que havia feito. Adela sentiu como se o ar tivesse ficado mais denso na cabine. Aquela história. Algo nela lhe parecia familiar, demasiado familiar. Ela permaneceu em silêncio, mordendo o lábio enquanto sua mente viajava para lembranças enterradas de sua infância, de conversas incompletas ouvidas na sala de sua casa, onde seu pai, um político influente, falava em voz baixa com sua mãe sobre certos assuntos. Amâncio. Começou a dizer, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Não podia ser, ou podia? Amâncio olhou-a fixamente, e pela primeira vez desde que se encontraram, sua expressão mostrava algo além de calma profissional. Havia uma mistura de raiva contida e tristeza, algo que ele havia aprendido a esconder por anos, mas que agora começava a vir à tona. O que está acontecendo, Adela? Perguntou, seu tom sério, como se intuísse que ela estava prestes a dizer algo importante. Adela respirou fundo. As palavras que saíram de sua boca a surpreenderam tanto quanto a ele. Acho que sei quem é seu pai. Amâncio a olhou com uma nova intensidade, seu corpo tensionando-se ligeiramente diante da confissão de Adela. A cabine do avião, apesar de estar cheia de pessoas, parecia ter se reduzido a apenas eles dois. O silêncio entre eles tornou-se espesso, quase palpável. Meu pai. Continuou Adela, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto as apoiava no colo. Ele era um político poderoso, e sei que ele teve um relacionamento com uma mulher afrodescendente há muitos anos. Nunca falávamos sobre isso em casa, mas ouvi o suficiente para saber que ele não assumiu o que aconteceu. Os olhos de Amâncio se estreitaram, como se analisasse cada palavra, cada movimento de Adela. Qual era o nome do seu pai? Adela sentiu que o mundo ao seu redor girava mais rápido do que ela podia controlar, mas sabia que não podia mais parar. Não agora. Arturo Monterreal, disse em um sussurro.
O nome caiu entre eles como uma pedra em um lago, criando ondas que mudavam tudo. Amâncio ficou imóvel por um momento, como se estivesse processando o que acabará de ouvir. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, cheia de uma raiva que havia sido enterrada por anos. Arturo Monterreal, repetiu. Esse nome é o que tem assombrado minha vida inteira. Ele é o homem que destruiu minha mãe. Ele é meu pai. Adela ficou paralisada, incapaz de encontrar palavras. Tudo o que ela acreditava saber sobre sua vida, sobre sua família, estava desmoronando. O homem sentado ao seu lado, o homem que ela julgara tão rapidamente, acabava sendo seu meio-irmão, o filho do passado sombrio de seu pai. E enquanto o avião seguia seu caminho, Adela soube que essa viagem não se tratava apenas de um voo de negócios. Era o início de uma verdade que mudaria suas vidas para sempre. O avião parecia suspenso em um silêncio irreal. Adela ficou imóvel, como se o mundo inteiro tivesse parado com a revelação que acabará de fazer. Não podia acreditar no que acabará de sair de sua boca, nem nas consequências de ter pronunciado esse nome tão proibido para sua família. Amâncio não disse nada a princípio. Apenas a observava, estudando cada traço de seu rosto, tentando reconciliar a imagem dessa mulher da alta sociedade com o legado doloroso que compartilhavam. Seu olhar se endureceu, e a tensão entre os dois se tornou quase insuportável. As palavras de Adela haviam mexido com algo profundo nele, algo que ele tentará enterrar durante toda a sua vida. Então você é filha de Arturo Monterreal, murmurou finalmente Amâncio, sua voz cheia de um ressentimento contido. Adela assentiu lentamente, incapaz de sustentar o olhar dele por mais tempo. Sentia uma mistura de vergonha e confusão. Nunca quis enfrentar esse tipo de realidade, e agora, ali estava ela, sentada ao lado do homem que era fruto do maior erro de seu pai. Você sabia o que ele fez? Perguntou Amâncio, sem suavidade no tom. Era uma pergunta carregada de raiva, mas também de uma profunda tristeza. Adela engoliu em seco, sentindo as palavras travarem na garganta. Sabia que meu pai tinha casos extraconjugais, admitiu, sua voz mal audível. Sabia que houve uma mulher, mas nunca soube mais do que isso. Minha mãe jamais falou disso abertamente, e eu também nunca perguntei. Amâncio soltou uma risada amarga. Claro, o luxo da ignorância. Enquanto minha mãe lutava sozinha, sua família continuava vivendo em sua bolha de privilégio. Para você, era apenas um boato incômodo. Para mim, era a realidade. O impacto de suas palavras caiu pesado sobre Adela. Sabia que ele estava certo, e isso tornava a vergonha ainda mais insuportável. Sempre viverá em uma gaiola dourada, isolada das consequências das decisões de seu pai. Mas agora, estava enfrentando essas consequências de uma maneira que jamais poderia ter imaginado. Amâncio, começou a dizer, mas ele a interrompeu. O que você? A dureza em sua voz a silenciou imediatamente. Vai se desculpar pelos atos de seu pai? Ou simplesmente se sente mal porque agora sabe a verdade? Adela apertou os lábios, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Não sabia o que dizer. As emoções a dominavam. Fora educada para manter as aparências, para sustentar uma fachada de perfeição. E agora essa fachada estava desmoronando diante de seus próprios olhos. Amâncio, ao ver sua luta interna, suspirou e se recostou no assento, fechando os olhos por um momento, como se tentasse recuperar o controle de suas emoções. Esse não era o confronto que ele imaginara durante toda a sua vida. Desde criança, sonhara com o dia em que enfrentaria seu pai, o dia em que exigiria justiça por tudo o que ele havia feito a ele e a sua mãe. Mas nunca imaginara que enfrentaria a filha daquele homem. A filha, que também era vítima, embora de uma maneira diferente. Todo esse tempo, disse Amâncio, sua voz agora mais suave, mas ainda carregada de dor. Vivi com o ódio por seu pai. Minha mãe morreu com o coração partido, e ele nunca assumiu a responsabilidade. E agora, me encontro com você, sua filha, sentada ao meu lado em um avião. É irônico, não acha? Adela não soube o que responder. Seus pensamentos estavam confusos, caóticos. A única coisa que sabia era que a dor de Amâncio era real, tão real quanto a sua, e,
embora viessem de mundos diferentes, agora compartilhavam um vínculo que nenhum dos dois desejava. Eu também não sabia como meu pai era de verdade, confessou Adela após um longo silêncio. Ele sempre foi distante comigo, e com minha mãe. Bem, ela sempre o justificou, mas eu via as falhas. Sabia que ele não era o homem que todos pensavam, mas nunca imaginei a extensão do que ele fez. Nunca pensei nas vidas que ele destruiu. Amâncio a olhou novamente, e desta vez havia algo diferente em seu olhar. Não era apenas ressentimento. Havia uma faísca de entendimento, uma pequena abertura para a possibilidade de que Adela também estivesse sofrendo à sua maneira. E agora? Perguntou ele, seu tom menos agressivo. Você vai voltar para a sua vida, fingindo que não sabe a verdade? Vai continuar sendo a esposa perfeita em uma vida de mentiras? A pergunta de Amâncio foi como um soco no estômago para Adela. A pergunta era brutalmente honesta, e embora ela não quisesse admitir, havia uma parte dela que queria exatamente isso. Voltar para sua vida, ignorar a verdade e fingir que esse encontro nunca acontecerá. Mas sabia que já não podia mais. Não depois do que havia descoberto. Eu não sei, admitiu, com uma sinceridade que até ela mesma surpreendeu. Não sei o que fazer. Tudo o que acreditava sobre minha vida, sobre minha família, está desmoronando. Meu pai, meu marido, tudo parece uma mentira agora. Amâncio a observou em silêncio por alguns momentos. Sabia como era viver com uma verdade que te consome por dentro, mas também sabia que ela estava no início desse caminho. Ele teve anos para processar seu ódio e sua dor. Para Adela, isso era algo novo, e, embora uma parte dele quisesse desprezá-la por sua relação com seu pai, também sentia uma inesperada compaixão por ela. Seu marido, ele também está envolvido? Perguntou Amâncio, seu tom mudando para o mais analítico, como se quisesse conectar os pontos. Adela hesitou, mas finalmente assentiu. Ele tem trabalhado com meu pai em vários negócios. Eu não sei todos os detalhes, mas sei que há coisas obscuras no que fazem. Nunca quis saber mais. Amâncio se recostou na cadeira, processando a informação. O círculo de corrupção e traição não envolvia apenas seu pai, mas agora também alcançava o marido de Adela. Isso não era apenas uma coincidência trágica. Era um ciclo de injustiça que precisava ser rompido. Adela, disse com uma voz firme, mas não dura. Você tem uma escolha. Pode continuar ignorando o que sabe, vivendo nessa bolha, ou pode fazer algo a respeito. Eu venho lutando há anos para desmontar o que seu pai construiu, para limpar o legado de mentiras dele. Mas eu não posso fazer isso sozinho. Adela o olhou, seus olhos cheios de confusão e medo. O que você quer dizer? Quero que me ajude, respondeu Amâncio, sua voz carregada de convicção. Quero que me ajude a derrubar o império de corrupção que seu pai e seu marido construíram. Se você realmente quer deixar de ser parte dessa mentira, então junte-se a mim. O avião continuava sua trajetória pelo céu, mas para Adela, tudo estava em um ponto de inflexão. Diante dela, abria-se um abismo de possibilidades, e ela precisava decidir se saltaria ou recuaria. Sabia que o que Amâncio propunha era perigoso, mas também sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para a redenção. Você está disposta a enfrentar a verdade? Perguntou Amâncio, olhando-a diretamente nos olhos. Adela, com o coração batendo forte no peito, sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. E naquele momento, decidiu que não queria. Chega de mentiras. Chega de sombras. Sim, respondeu finalmente, sua voz firme. Estou disposta. E com essa palavra, selou um pacto que mudaria o curso de suas vidas para sempre. O avião movia-se em silêncio, mas o coração de Adela batia forte, como se cada batida fosse um martelo em sua consciência. Ela ainda estava assimilando o pacto que acabará de fazer com Amâncio. Havia dito a palavra sim, uma resposta pequena, mas que marcava o início de uma mudança radical em sua vida. Chega de mentiras. Chega de viver nas sombras das ações de seu pai e de seu marido. Ela se recostou no assento, observando Amâncio de relance. Ele havia voltado a se concentrar em seu tablet, mas a intensidade em seus olhos não havia diminuído. Ambos sabiam que o que viria a seguir não seria fácil, mas, de alguma forma,
A ideia de trabalharem juntos para desmontar um legado corrupto dava a Adela um sentido de propósito que ela nunca havia sentido antes. Amâncio quebrou o silêncio após alguns minutos. Precisamos ser inteligentes com isso. Adela. Você não pode simplesmente ir e confrontar seu marido ou sua família sem um plano. Pode ser perigoso. E devemos estar preparados para o que vier. Adela o olhou, sabendo que ele tinha razão. Embora tivesse decidido lutar pela verdade, as implicações eram esmagadoras. Sabia que seu marido, Manuel, não seria fácil de enfrentar. Ele estava envolvido nos negócios obscuros de seu pai há anos, e embora ela tenha fechado os olhos, no fundo sempre soube que algo sombrio estava acontecendo. Por onde começamos? Perguntou finalmente, tentando conter o tremor em sua voz. Amâncio a olhou diretamente nos olhos, como se estivesse medindo sua determinação. Primeiro, você precisa ter certeza de que é isso que quer fazer. Não há volta uma vez que começarmos. Isso vai além de revelar um segredo de família. Estamos falando de destruir o império que seu pai e seu marido construíram. E há muita gente poderosa envolvida. Adela engoliu seco. Sabia que isso não era apenas uma questão de justiça pessoal. O que estava em jogo era muito maior do que ela havia imaginado. Mas tinha ido longe demais para voltar atrás agora. Eu sei, disse, sua voz mais firme do que esperava. Estou disposta a fazer isso. Não posso mais continuar vivendo com a ignorância como escudo. Amâncio assentiu, e pela primeira vez desde que haviam começado essa conversa, uma faísca de respeito brilhou em seus olhos. Certo. Então, o primeiro que precisamos é de informações. Há documentos, contas bancárias, acordos que seu marido assinou. Precisamos de provas. Algo que possa desmontar a rede de corrupção. Adela respirou fundo, tentando processar o que Amâncio estava pedindo. Sabia que Manuel guardava documentos importantes em seu escritório em casa, mas nunca teve a coragem de investigar além da superfície. Essa era sua chance de fazer algo. Ele tem um escritório em casa, disse lentamente. Guarda lá documentos relacionados ao seu trabalho. Eu poderia tentar entrar quando ele não estiver. Encontrar algo que possa ser útil. Amâncio a olhou com intensidade. Isso é um bom começo, mas você deve ser extremamente cuidadosa. Manuel não é um homem tolo, e se ele suspeitar que você está investigando, ele não hesitará em se proteger, a qualquer custo. Adela sentiu um nó no estômago. Sabia que Manuel era capaz de muitas coisas, mas nunca o havia visto como uma ameaça direta a ela. No entanto, as palavras de Amâncio a fizeram perceber o quão vulnerável ela realmente estava. Eu vou fazer, disse, embora a ideia de enfrentar seu marido em segredo lhe provocasse arrepios. Amâncio, observando sua expressão de incerteza, suavizou o tom. Adela, você não está sozinha nisso. Estou aqui para te ajudar. Ambos temos razões para querer ver o fim desse império corrupto. Se em algum momento você sentir que é demais, me avise. Mas saiba que qualquer hesitação pode colocar tudo em risco. Adela assentiu, apreciando a clareza e a dureza de suas palavras. Sabia que não podia se dar ao luxo de duvidar. Esse era o momento de ser forte, mesmo que não se sentisse totalmente preparada. O avião começou a descer, e a cabine se encheu da suave vibração do pouso iminente. Adela olhou pela janela, vendo a cidade para onde se dirigiam começar a tomar forma sob as nuvens. O próximo capítulo de sua vida estava prestes a começar. Quando o avião tocou o solo, Amâncio se virou para ela mais uma vez. Vou entrar em contato com você. Precisamos manter as coisas discretas. Ninguém pode saber que estamos trabalhando juntos. Adela assentiu. Sabia que a discrição era crucial. Eu sei. Farei o que for necessário. Amâncio esboçou um pequeno sorriso, quase imperceptível. Eu sei. Ao sair do avião, ambos seguiram caminhos separados, mas sabiam que estavam unidos por um objetivo comum. Adela, enquanto se dirigia para pegar sua bagagem, sentia uma mistura de emoções que a sobrecarregavam. Medo, antecipação e uma nova sensação de poder que nunca havia experimentado antes. Naquela mesma noite, Adela chegou em casa, uma majestosa mansão localizada nos arredores da cidade. Ao entrar, o eco de seus passos ressoava pelos grandes corredores de mármore,
E o ambiente de luxo que antes lhe proporcionava segurança agora parecia sufocante, como se as paredes soubessem que algo estava prestes a mudar. Manuel não estava em casa, o que deu a Adela a oportunidade que ela precisava. Ela se dirigiu ao escritório do marido, um cômodo que sempre evitara por uma mistura de respeito e medo. Sabia que o que estava prestes a fazer era perigoso, mas também sabia que não podia mais ser cúmplice das mentiras. Quando abriu a porta do escritório, uma mistura de adrenalina e nervosismo a invadiu. O lugar era grande, decorado com móveis escuros e pesados, e as paredes estavam cobertas de estantes cheias de livros. Mas Adela não estava ali para ler. Seu olhar se dirigiu imediatamente à escrivaninha de Manuel, onde sabia que ele guardava os documentos mais importantes. Com as mãos trêmulas, começou a vasculhar as gavetas. Encontrou papéis sobre investimentos, acordos comerciais, mas nada que parecesse diretamente incriminatório. Quando estava prestes a desistir, encontrou um arquivo marcado com o nome de uma empresa que não reconhecia. Ao abri-lo, seu coração disparou. Dentro, havia contratos assinados por seu pai e seu marido, relacionados a negócios no exterior que pareciam suspeitos. As quantias de dinheiro envolvidas nesses documentos eram astronômicas. Enquanto lia, a sensação de traição a atingia como uma onda. Seu marido não estava apenas envolvido em negócios escusos, estava profundamente mergulhado no mesmo lamaçal de corrupção que seu pai. Os dois homens que haviam controlado sua vida por tanto tempo eram sócios em um império podre. Com o arquivo nas mãos, Adela sentiu que algo dentro dela se endurecia. Não havia mais volta. Adela permaneceu no escritório, com o arquivo nas mãos, incapaz de se mover. O silêncio da mansão parecia ganhar vida ao seu redor, envolvendo-a em uma sensação de isolamento que nunca havia sentido antes. Ela olhava para os documentos incriminatórios que havia encontrado, e a realidade do que eles significavam começava a se estabelecer em sua consciência. Seu pai e seu marido, as duas figuras que moldaram sua vida, não eram simplesmente homens de negócios nem políticos influentes. Eram arquitetos de um sistema corrupto que destruía vidas. E ela, durante anos, havia sido cúmplice, mesmo que passivamente, cega pelo conforto e os luxos que eles lhe proporcionavam. Com um suspiro trêmulo, Adela fechou o arquivo e o colocou cuidadosamente em sua bolsa. Sabia que precisava compartilhar essa informação com Amâncio, mas mais do que isso, tinha que decidir como confrontar Manuel. Ela realmente seria capaz de enfrentar o homem com quem compartilhara sua vida, com quem construíra uma aparência de estabilidade? E como ele reagiria se descobrisse que ela começara a investigar? O eco da porta principal ressoou pela mansão. Adela sentiu seu estômago revirar. Manuel havia chegado. Fechou rapidamente a gaveta da escrivaninha e apressou-se a sair do escritório antes que ele a visse ali. Caminhou apressada em direção à sala de estar, tentando se recompor, embora seu coração batesse acelerado em seu peito. Manuel a cumprimentou com seu habitual sorriso confiante ao vê-la. Era um homem alto, de postura imponente e com um olhar afiado, acostumado a ter controle em todas as situações. Como foi a viagem? Perguntou Manuel enquanto pendurava o paletó no cabide de mármore. Seu tom era casual, como se nada tivesse mudado, como se as mesmas mentiras que sustentavam seu casamento ainda estivessem intactas. Adela tentou sorrir, embora sua mente estivesse um caos. Bem, foi cansativa, mas produtiva, respondeu, com uma leveza que não sentia. Manuel caminhou até ela e a beijou na bochecha, seu gesto habitual após voltar de um longo dia de trabalho. Adela sentiu o toque como algo distante, quase frio. Já não conseguia ver Manuel da mesma forma, sabendo o que agora sabia. Fico feliz em ouvir isso. Estava pensando que poderíamos jantar juntos esta noite. Não temos tido muito tempo para nós ultimamente, disse ele, com um sorriso que, em outras circunstâncias, teria sido encantador, mas agora parecia uma máscara. Adela assentiu, sua mente tentando encontrar uma saída, um plano. Sim, claro, eu gostaria. Manuel, satisfeito com a resposta, dirigiu-se à cozinha para falar com os empregados. Adela o observou se afastar, perguntando-se como um homem podia ser tão alheio à devastação que estava causando. Aquela noite, jantariam juntos como sempre,
Mas algo em seu relacionamento havia mudado irremediavelmente. Adela sabia que agora estava desempenhando um papel, mais uma farsa em seu casamento construído sobre segredos. Mais tarde, naquela noite, quando Manuel se retirou cedo para seu escritório para fazer algumas ligações, Adela aproveitou a oportunidade para ligar para Amâncio de seu quarto. Trancou a porta, como se isso pudesse manter em segurança o que estava prestes a discutir. O telefone tocou algumas vezes antes que Amâncio atendesse. Sua voz, como sempre, era firme e serena, mas desta vez Adela detectou uma leve impaciência. "Você encontrou?" perguntou diretamente. Adela respirou fundo. "Sim, encontrei alguns documentos no escritório dele. Estão assinados por ele e por meu pai. Não sei se são suficientes, mas definitivamente são provas de que estão envolvidos em negócios corruptos." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Então, Amâncio falou, mais calmo desta vez. "Isso é um bom começo. Precisamos analisar esses documentos com cuidado. Se forem o que estou pensando, podem ser a primeira peça para desmantelar a rede deles." Adela assentiu, embora soubesse que Amâncio não podia vê-la. "Mas, o que fazemos agora? Não sei como confrontá-lo. Amâncio. Tenho medo do que ele possa fazer se descobrir que eu sei de tudo." Amâncio suspirou do outro lado da linha. "Eu entendo. Manuel não é alguém que possa se permitir perder. Mas você não precisa enfrentá-lo diretamente ainda. Primeiro, precisamos ter certeza de que temos tudo de que precisamos. Não podemos nos apressar." Adela sentiu uma mistura de alívio e frustração. Queria resolver tudo imediatamente, mas sabia que ele tinha razão. As coisas não poderiam ser feitas impulsivamente. "Eu sei", disse em voz baixa. "Só que, isso é mais difícil do que eu pensava." Amâncio, pela primeira vez desde que haviam começado a falar, suavizou seu tom. "Adela, você não está sozinha nisso. Estou aqui para ajudá-la, e não vamos deixar que Manuel ou seu pai saiam impunes. Mas precisamos de paciência." Adela fechou os olhos, assentindo para si mesma. "De acordo. Farei o que for necessário. Nos encontraremos em breve. Fique alerta. Ninguém deve suspeitar de nada", acrescentou Amâncio antes de se despedir. Quando desligou, Adela se recostou na cama, olhando fixamente para o teto. Suas emoções giravam dentro dela, o medo do que estava por vir, a tristeza pelas verdades que havia descoberto, e a crescente determinação de ver este processo até o fim. No dia seguinte, enquanto Manuel saía cedo para uma reunião, Adela ficou em casa. As horas passavam lentamente enquanto ela revisava mentalmente tudo o que havia descoberto, cada conversa que havia tido com Amâncio. Sabia que a qualquer momento algo poderia dar errado, mas estava decidida a continuar. No meio da tarde, recebeu uma mensagem de Amâncio. Apenas algumas palavras, mas suficientemente claras para entender que algo estava em andamento. "Reunião esta noite. Te direi onde." Adela sentiu um nó no estômago. Era o começo da verdadeira ação. Sabia que não podia voltar atrás. Aquela noite, quando Manuel retornasse, teria que se certificar de que ele não suspeitasse de nada. Tudo tinha que parecer normal. Horas mais tarde, quando o sol começava a desaparecer, Adela se encontrou em um restaurante discreto nos arredores da cidade. Amâncio já estava lá, sentado em uma mesa afastada, seu olhar fixo nela quando ela entrou. Apesar do que estava em jogo, havia uma estranha calma no ambiente, como se ambos soubessem que aquele era o primeiro passo de algo grande. Adela se sentou diante dele, e sem precisar de mais palavras, tirou os documentos que havia encontrado no escritório de Manuel. Amâncio os revisou em silêncio, folheando as páginas com a mesma concentração de alguém que está resolvendo um quebra-cabeça. "Isto é mais do que eu esperava", disse finalmente, sua voz baixa mas carregada de intensidade. "Com isso, podemos começar a construir um caso real. Não apenas contra Manuel, mas contra toda a rede." Adela olhou, sentindo uma pequena chama de esperança crescer dentro dela. Pela primeira vez em dias, sentiu que talvez, só talvez, eles pudessem vencer essa batalha. Mas também sabia que o mais perigoso ainda estava por vir. "E agora?" perguntou. Amâncio levantou o olhar, seus olhos fixos nos dela, sérios,
mas cheios de determinação. Agora começamos a desmantelá-los, peça por peça. O futuro era incerto, mas pela primeira vez, Adela estava pronta para enfrentá-lo. Naquela noite, enquanto Adela voltava para casa após sua reunião com Amâncio, as luzes da cidade se desfocavam através da janela do táxi. Ela se sentia como se estivesse vivendo em um filme de suspense, mas sabia que aquilo não era ficção. Era sua vida, e estava perigosamente entrelaçada com segredos e mentiras. Lembrou-se de que não podia mais recuar. Agora estava comprometida, e cada passo que dava a aproximava da verdade, mas também a expunha a mais riscos. Quando o táxi parou em frente à sua casa, Adela desceu com uma sensação de inquietação no estômago. Já era tarde, e Manuel já deveria estar dormindo, mas mesmo assim, não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. O silêncio que envolvia a mansão parecia denso demais, como se a escuridão escondesse mais do que simples sombras. Ela entrou na casa e, com passos suaves, dirigiu-se ao quarto. Ao abrir a porta, percebeu que Manuel não estava lá. Um vazio gelado tomou conta de seu peito. Olhou ao redor, tentando encontrar algum sinal dele, mas o único som que podia ouvir era o eco de sua própria respiração. Decidiu ir ao escritório de Manuel. À medida que se aproximava, ouviu vozes baixas, como se estivesse no meio de uma conversa telefônica. Com o coração batendo forte, parou diante da porta entreaberta. Ao espiar, o viu. Manuel estava sentado atrás de sua mesa, falando ao telefone com uma expressão sombria. Sua voz era baixa, tensa, e embora Adela não pudesse ouvir todas as palavras, o pouco que captou fez com que o medo tomasse conta dela. Não podemos deixar que isso fuja do controle. Se mais alguém souber, estarei acabado. Já estamos ficando sem tempo, disse Manuel com um tom de urgência. Depois, após uma pausa, acrescentou: se for necessário, tomaremos medidas drásticas. Adela sentiu seu corpo se enrijecer. Do que Manuel estava falando? O que ele queria dizer com medidas drásticas? Sabia que estava entrando em um terreno perigoso, e que o que estava ouvindo não era apenas um negócio simples. Era algo mais sombrio, mais profundo, e claramente relacionado aos segredos que ele e seu pai haviam mantido por tanto tempo. Ela recuou lentamente, tentando não fazer barulho, e voltou para o quarto. Sua mente estava acelerada. O que deveria fazer? Deveria confrontar Manuel agora? Sabia que isso poderia colocá-la em perigo. Amâncio tinha razão. Qualquer passo em falso e tudo desmoronaria. Sentou-se na cama, tentando se acalmar. Sabia que precisava ser cautelosa, mas também sabia que o relógio estava correndo. Manuel estava cada vez mais perto de descobrir que alguém o estava investigando, e Adela temia que, quando isso acontecesse, ela estaria no olho da tempestade. Na manhã seguinte, Manuel parecia diferente. Mais frio, distante. Durante o café da manhã, mal a olhou, e nas poucas vezes que falou, o fez com um tom cortante que a inquietou. Adela tentou manter uma aparência de normalidade, mas a tensão no ar era palpável. Vou ter que sair da cidade por alguns dias, disse Manuel de repente, deixando sua xícara de café na mesa com um golpe seco. Assuntos de negócios. Adela assentiu, embora por dentro estivesse nervosa. Sabia que essa viagem de negócios poderia estar relacionada ao que havia escutado na noite anterior. Quando você vai? Perguntou, tentando soar casual. Hoje à tarde, respondeu Manuel sem olhar para ela. Não ficarei muito tempo, mas preciso que tudo esteja sob controle enquanto não estou. Confio que você se manterá ocupada com suas coisas. A frieza de suas palavras a atravessou como uma faca. Manuel nunca havia sido um marido particularmente caloroso, mas havia algo em seu tom que a assustava. Como se ele não estivesse mais interessado em manter as aparências com ela. Mais tarde, quando Manuel finalmente partiu, Adela sentiu um alívio momentâneo, embora a sensação de perigo não a abandonasse. Aproveitou sua ausência para falar com Amâncio, contando-lhe tudo o que havia escutado na noite anterior. Manuel está mais nervoso do que eu pensava, disse Adela ao telefone, andando de um lado para o outro na sala de estar. Ouvi parte de uma conversa. Ele está preocupado que alguém possa descobrir o que ele está fazendo. Amâncio ficou em silêncio por um momento,
processando a informação. Em seguida, sua voz soou séria, mas calma. Isso significa que estamos perto. Mas também significa que as coisas vão ficar mais perigosas. Se Manuel sentir que está encurralado, pode reagir de maneiras imprevisíveis. Adela sabia disso. Sempre que Manuel perdia o controle de uma situação, sua resposta era sempre rápida e implacável. Ela já havia visto esse lado dele nos negócios, embora nunca tivesse imaginado que um dia pudesse ser direcionado a ela. Precisamos de algo mais concreto para derrubá-lo. Os documentos que você encontrou são um bom começo, mas precisamos de uma conexão direta com as operações mais recentes dele. Se conseguirmos expor seus negócios ilegais no exterior, será muito mais difícil para ele escapar. Adela assentiu, embora sentisse o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Certo. Mas, e se ele me descobrir antes de podermos agir? Amâncio, percebendo seu medo, tentou tranquilizá-la. Não vai descobrir. Mantenha-se firme. Estou trabalhando em meu próprio plano para pressionar as pessoas-chave no círculo dele. Mas você precisa ser cuidadosa. Se suspeitar de qualquer coisa, saia daí. Adela apertou o telefone com mais força. Sabia que Amâncio estava jogando um jogo perigoso, um que envolvia tanto a vida dela quanto a dele. E agora, sua lealdade a ele havia se tornado mais do que uma simples aliança estratégica. Sentia que havia encontrado em Amâncio alguém que compreendia a dor e o peso do passado, alguém que buscava não apenas justiça, mas também redenção. Eu vou fazer isso. Vou ficar atenta, respondeu, tentando soar mais corajosa do que realmente se sentia naquele momento. Naquela noite, a mansão parecia mais vazia do que nunca. Adela sentou-se na sala de estar, olhando para as sombras projetadas nas paredes. Pensou em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Semanas atrás, ela teria passado a noite em silêncio, lendo um livro ou assistindo a um filme, sem se preocupar com o que acontecia ao seu redor. Mas agora, estava no centro de um furacão de traições, corrupção e verdades que ameaçavam destruir tudo o que ela já conhecera. De repente, o som de uma mensagem no telefone a sobressaltou. Ela o pegou rapidamente e viu que era de Amâncio. Algo está acontecendo. Fique alerta. Nos vemos amanhã. A mensagem era curta, mas clara o suficiente para apertar o nó em seu estômago. Sabia que o tempo estava se esgotando. As peças estavam se encaixando, mas será que conseguiriam realmente desmontar tudo antes que Manuel e seu pai os descobrissem? Adela desligou o telefone e olhou ao redor da mansão. Tudo em sua vida, seu mundo de riqueza e privilégios, agora parecia uma prisão. E a única maneira de escapar era enfrentar as mentiras, por mais dolorosas que fossem. Ela sabia que o mais difícil ainda estava por vir. Adela não dormiu bem naquela noite. Sua mente não parava de repassar a mensagem de Amâncio. Algo está acontecendo. Sabia que o que estava por vir seria decisivo, que os fios de corrupção que envolviam sua vida estavam prestes a se romper. Já tinha ido longe demais para desistir, mas o medo a consumia. O que Manuel faria quando descobrisse que ela o estava traindo? Na manhã seguinte, recebeu uma mensagem de Amâncio com o local onde se encontrariam. Era um pequeno café em uma área discreta da cidade. Adela saiu cedo, certificando-se de não deixar rastros de sua saída. O nervosismo em seu estômago aumentava a cada passo em direção ao encontro. Ao chegar ao café, Amâncio já estava lá, sentado em uma mesa afastada, com sua expressão grave, como de costume. Quando Adela se sentou, ele fez um gesto para que ela se aproximasse. Não era momento para palavras superficiais. Temos uma chance, disse Amâncio em voz baixa. Meus contatos conseguiram acesso a contas bancárias secretas. Há registros de transferências que envolvem diretamente Manuel e seu pai. Isso é suficiente para expô-los. Mas precisamos agir rápido. Manuel pode estar mais alerta do que pensamos. Adela olhou, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. Não havia mais volta. Essa era sua única chance de derrubar o império de corrupção que havia governado sua vida. Mas também sabia que isso significava arriscar tudo. Sua vida, sua segurança, seu futuro. O que eu preciso fazer? Perguntou, com uma mistura de determinação e medo em sua voz. Amâncio a observou atentamente.
Preciso que você acesse as contas de Manuel a partir do computador dele. Se conseguirmos acessar seus registros pessoais, isso nos dará a peça final que precisamos para derrubá-lo. Eu cuidarei do resto. Mas, Adela, isso não é fácil. Se ele descobrir... Eu sei, interrompeu ela, sabendo perfeitamente o que estava em jogo. Farei o que for necessário. Amâncio assentiu, respeitando sua coragem. Vou estar de olho em você. Você não estará sozinha. Naquela noite, Adela voltou para casa. O silêncio da mansão a recebeu novamente, mas dessa vez não lhe causou o mesmo medo. Em vez de sentir a opressão das mentiras que a cercavam, sentia algo diferente. Poder. Sabia o que tinha que fazer e sabia que estava mais perto do que nunca de derrubar o império de seu pai e de seu marido. Com passos calculados, ela se dirigiu ao escritório de Manuel. Sabia que ele não estava em casa. Havia saído para uma de suas reuniões de última hora. Sentou-se em frente ao computador de seu marido, trêmula, mas decidida. Digitou a senha, uma que memorizara em algum momento, sem imaginar que chegaria o dia em que a usaria para destruí-lo. O que encontrou foi pior do que imaginava. Documentos, transferências, nomes que não reconhecia, mas que sabia estarem envolvidos em uma rede de corrupção e crime. Tudo estava ali, à vista. Seu pai e Manuel haviam construído sua fortuna sobre uma base de mentiras, traições e vidas arruinadas. Adela sentiu que o peso do que descobria a esmagava, mas também lhe dava uma força renovada. A cada arquivo que copiava, a cada prova que guardava, sentia que estava tomando o controle de sua vida, que finalmente estava se libertando das correntes que a amarravam por tanto tempo. De repente, o som da porta da frente a fez parar de repente. Manuel havia retornado. Seu coração começou a bater forte, mas sabia que não podia demonstrar medo. Fechou o computador com cuidado e saiu do escritório, tentando parecer casual. Quando Manuel entrou na casa, ele a cumprimentou brevemente, sem suspeitas. Adela o observou, sentindo uma mistura de emoções. Aquele homem, com quem ela havia compartilhado sua vida, agora era alguém que ela já não reconhecia. Mas não era apenas sobre ele. Era o mundo em que ela tinha vivido, o que agora precisava ser derrubado. Como foi a reunião? Perguntou Adela, com uma calma que ela não sabia que conseguia controlar. Bem, respondeu Manuel, mas seu tom era distante, como se estivesse pensando em outra coisa. Tenho que trabalhar em alguns assuntos, não fique acordada me esperando. Adela assentiu, embora já soubesse que aquela seria a última vez que Manuel poderia lhe dar uma ordem assim. A noite caía, e com ela, o peso das decisões que havia tomado. Na manhã seguinte, tudo estava pronto. Amâncio tinha feito os arranjos para que os documentos fossem entregues às autoridades. A rede de Manuel e seu pai estava prestes a ser exposta. Adela sabia que não seria um caminho fácil, mas sentia uma paz interior que não experimentava há anos. Quando as notícias começaram a circular, Manuel reagiu com fúria. Ela o viu pela televisão, com o rosto tenso e os olhos arregalados. Ele percebeu que alguém o havia traído, mas não sabia quem. Adela o observava do outro lado da sala, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, o controle já não estava nas mãos dele, mas nas dela. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Manuel, incrédulo, enquanto os relatos da investigação criminal se espalhavam pela mídia. Ele sabia que sua vida, como ele a conhecia, estava prestes a desmoronar. Como isso pôde acontecer? Perguntou, mais para si mesmo do que para Adela. Ela o observou em silêncio, suas mãos tremendo levemente, mas com uma serenidade no coração. Sabia que o que viria a seguir seria o começo de sua liberdade. Dias depois, enquanto Manuel era preso, Adela se encontrou em um parque da cidade, sentada em um banco com Amâncio. A brisa suave do entardecer os envolvia enquanto ambos olhavam o horizonte em silêncio. Eles haviam conseguido o impossível, derrubar um império de mentiras, e no processo, ambos haviam mudado para sempre. Nós conseguimos, disse Amâncio em voz baixa, quebrando o silêncio. Adela o olhou, com um sorriso suave e sincero nos lábios. Sim, conseguimos. E agora? O que vem depois? Amâncio a olhou com uma expressão mais relaxada,
embora ainda com a sombra do passado em seus olhos. Isso depende de você. Você enfrentou mais do que muitas pessoas poderiam suportar, mas ainda tem muito pela frente. O que você quer fazer? Adela respirou fundo, sentindo que, pela primeira vez em sua vida, a decisão era completamente sua. Quero reconstruir. Quero ajudar as pessoas que foram prejudicadas por isso. E quero viver uma vida sem mentiras. Amâncio assentiu, com um sorriso que refletia a satisfação de ter encontrado nela não apenas uma aliada, mas alguém que compartilhava seu desejo de justiça e redenção. O sol se punha lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons quentes. Adela sentia que um novo capítulo de sua vida estava começando, um em que ela seria dona de seu destino. Enquanto os dois se levantavam do banco e começavam a caminhar em direção ao futuro, Adela soube que, embora o caminho tivesse sido difícil, o fim a permitirá encontrar uma paz que ela nunca havia imaginado. E assim, enquanto a história de Adela e Amâncio se encerrava, uma nova história começava a se formar. Um futuro cheio de possibilidades, mas sem as sombras do passado que uma vez os prenderam. O que achou dessa história? Conte-nos nos comentários. O que você faria em uma situação semelhante? Convidamos você a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como uma forma de apoio. Isso nos motiva a continuar postando histórias emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer em sua tela. Valorizamos imensamente tê-lo aqui conosco, e você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela neste momento. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.